E nós voltamos então para discutir a partir daquela dificuldade inicial que nós tivemos de enfrentar o problema da razão como uma alternativa. E resultamos, na verdade, em um silêncio profundo das emoções no plano da vivência, para que elas entrassem na vida humana pela porta dos fundos, porque reprimida, ela trouxe isso. A gente tem, por exemplo, a interpretação do que era o ser humano como um misto de forças a partir da leitura freudiana. O que Freud fez? Freud pegou o modelo mecânico de Newton, que explicava o universo baseado em forças, um modelo racional, que fez muito sucesso porque explicava o movimento das coisas em todo o universo, e ele transpôs esse modelo para a alma, identificando no ser humano duas forças fundamentais que moviam a personalidade: a libido, as pulsões de vida, e a violência, as pulsões de morte. Identificando esses dois elementos como causa de um complexo de emoções, ele então dividiu o homem em alguns departamentos, com o consciente, com o inconsciente, e atribuiu ao inconsciente uma dinâmica de forças que causava uma série de desgastes para a consciência. Porque na medida em que o homem reprimia as suas emoções, o plano da consciência achava que tinha dominado aquilo, no plano da inconsciência, elas se articulavam para criar uma série de outros problemas em torno disso. A escola vienense, então, bipartiu-se posteriormente nas interpretações que derivaram daí. Entre elas, a interpretação junguiana, que passou a lidar com as emoções de uma maneira diferente, e deu-se início a uma discussão no campo, primeiro da psiquiatria, depois da psicanálise, depois da psicologia, de um procedimento de resgate das emoções. Uma tentativa de fazer o indivíduo ter contato com as suas emoções, porque se começou a perceber, a partir daí, que havia uma interação muito grande entre o conceito de psicoemocionalidade. Começou-se a perceber que o indivíduo com transtornos emocionais repercutia com doenças físicas, com transtornos sociais, com dificuldades outras que a razão dizia que deveriam estar abafadas, mas que as emoções eclodiram com isso. Dá-se início, então, a um conjunto de escolas de psicologia que pretendem capturar os problemas da emoção. E nós podemos chamar isso, então, uma interpretação de uma psicologia negativa. Por quê? Qual era o alvo dela? Identificar causas de transtorno a partir dos problemas psicológicos. Essas causas levavam à investigação dos desequilíbrios, à investigação dos traumas, à investigação das dificuldades, dos medos, das fobias, tendo como pano de fundo uma identificação emocional. Até que, recentemente, criou-se uma outra abordagem filosófica, denominada então de psicologia positiva, muito baseada nos trabalhos de um homem cuja o nome é muito fácil de se dizer. Eu fico muito contente porque eu consigo dizer Milá Csikszentmihalyi. Repitam por mim. Eu levei quase 3 meses, todo dia eu dizia para mim, Milá Csikszentmihalyi, Milá Csikszentmihalyi. Porque o homem do homem é muito fácil. Ele é conhecido nos meios científicos como o homem do nome difícil. Pense. O Dr. Milá, ele inaugura uma abordagem na psicologia baseada numa investigação das emoções positivas. E dedica, então,
as suas investigações ao problema da felicidade. A partir dele, a doutora Sonia Lyubomirsky, também uma húngara radicada nos Estados Unidos, parte para todo um trabalho de mestrado e de doutorado em torno da ciência da felicidade, para tentar entender que as emoções positivas, elas passam a ser fundamentais para a conquista da felicidade propriamente dito. E inicia-se, então, um resgate da noção das emoções como pano de fundo, como elemento importante para a reconstrução da integridade do ser. Por quê? Porque a gente partiu da prevalência dos sentimentos. Normalmente, nós atribuímos à palavra sentimento o conteúdo emocional. De um ponto de vista de um modelo teórico, o sentimento é aquela faculdade que nos permite sentir. O sentimento é um acesso físico. É pelo sentimento que eu vejo, é pelo sentimento que eu cheiro. O sentimento tem a ver com o registro das percepções na consciência. A emoção é uma outra coisa. A emoção é o conjunto dos significados atribuídos aos sentimentos. A emoção, ela tem a ver com valores, ela tem a ver com uma série de outras coisas. Do ponto de vista dos sentidos, a ideia era bem essa. O homem é um conjunto de sentidos de que a razão dispõe. A felicidade está em construir a verdade como um instrumento de interferência no mundo. Então, a razão usa os sentidos para criar coisas no mundo, em particular para criar um ambiente que lhe proporcione o prazer. A tecnologia tem o papel de redefinir o espaço de prazer humano. Freud criaria, num texto muito curioso sobre o mal-estar da civilização, ele faz uma comparação entre o que ele chama de princípio do prazer e o princípio da realidade, dizendo o seguinte: a criança, numa interpretação infantil, quando ela nasce, tudo o que ela quer é a satisfação do prazer. Então, ela tem um impulso natural de buscar aquilo que lhe traz prazer. Mamar, o toque, as satisfações da evacuação, da urina. Por quê? Porque aqueles elementos são necessidades fundamentais e, sendo necessidades fundamentais, implicam em prazer. A partir dali, ela começa a expandir o seu prazer em outras dimensões. Ela começa a buscar outras coisas que possam lhe trazer o prazer. E este impulso de centrar a sua existência no prazer seria a transformação de um sentimento fundamental em uma emoção fundamental. E esta emoção fundamental, ela é regida como contrapartida por um outro princípio, que é o princípio da realidade. O princípio da realidade impõe que o indivíduo adie o seu prazer. Num exemplo é o exemplo que ele utiliza, ele diz assim: o impulso sexual do indivíduo o levará a procurar a satisfação dos seus instintos imediatamente. Mas o princípio da realidade impõe para que ele contenha isso, para que ele possa manter isso por longo tempo. Então, o homem que deseja sexualmente a mulher, ele não comete mais o rapto. Ele não usa da força para obrigá-la ao relacionamento sexual. O que ele faz? Ele desenvolve uma estratégia de conquista para obter o que ele fundamentalmente deseja por muito tempo e de uma maneira de relacionamento segura. Essa seria uma interpretação dessa relação do princípio do prazer e do princípio da realidade. Claro que isso não se aplica apenas à mulher e ao homem. Hoje o inverso é muito mais coerente. As mulheres, elas, depois de disciplinarem completamente
os animais e a natureza, elas finalmente domesticaram os homens. Essa é a história muito curiosa. Por quê? Quando nós voltamos ao propósito dos mitos originais com base na emoção, nós podemos retomar, lembram do deus Apolo de Piton e a sua narrativa a respeito da razão, da disciplina da razão? Na tradição hebraica, nós também temos um mito semelhante. Deus, quando criou o homem, colocou-o no jardim do Éden. Adão, que em hebraico significa homem, foi colocado ali. E Deus, vendo que ele estava ali, deu a ele uma única ordem. Aqui você pode tudo. Você só não pode experimentar o fruto do conhecimento que permite distinguir o bem do mal. É a única coisa que você não pode fazer. Deu a ele uma companheira. Oh, tristeza. Eva chegou por ali, engraçou-se com a serpente. Na tradição grega, quem foi que engraçou-se com a serpente? O deus Apolo. Na tradição hebraica, quem engraçou-se com a serpente? Eva. Percebe a diferença do mito? Eva foi até a serpente. E o que é que a serpente sugeriu a ela? Que ela comesse o fruto do conhecimento. Que ela tivesse acesso. A imagem que está sendo contada é o conhecimento da imortalidade, o conhecimento de poder todas as coisas, tentou a mulher. E ela comeu. Não satisfeita com isso, foi perturbar o coitado do Adão. Eu imagino, às vezes eu fico pensando assim, como deve ter sido esse diálogo entre Eva e Adão. Ela deve ter chegado e dizer assim, meu filho, olha, eu estava passeando por aí, tinha um monte de fruta espalhado por aí, inclusive ontem com aquele problema que a gente teve, era necessário que a gente pensasse, talvez a gente pudesse ter alguns 5 filhos, eu que não tenho mãe, a gente bem que podia arrumar uma sogra para perturbar a sua vida, então come esse fruto. Não é assim a mulher, né? Você sabe qual é a diferença entre mulher e homem? É o homem pensa em uma coisa, a mulher pensa em todas. Todas ao mesmo tempo. Então, enquanto ele está tentando seguir uma linha de raciocínio, ela está falando de tudo. Ao mesmo tempo. O coitado fica tão desesperado, ele não consegue raciocinar e come a maçã. Pronto. Foi o que aconteceu com o coitado do Adão. Comeu o bendito daquele fruto do conhecimento, que de maçã não tinha nada, era o fruto do conhecimento. E o que é que o mito quer dizer? Ora, na antiguidade, os homens coletores, caçadores, eles saíam para o sustento. As mulheres ficavam cuidando da prole e aguardando os benditos voltarem da sua caça. Os homens, enquanto caçavam, comiam. E quando eles voltavam, o que eles traziam? Os restos. As mulheres, muito sabidas, passando fome, começaram a observar a natureza. Fruto que nasce, que cresce, o ciclo das estações, os procedimentos que aconteciam, os animais, e elas começaram então a conhecer o ciclo de vida das estações, conhecer o ciclo de vida dos animais, a domesticar os animais. E o que elas fizeram? Um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Obrigado, senhoras. A Revolução Agrícola. Na Revolução Agrícola, as sociedades passaram a ser sociedades matriarcais. Por quê? Onde estava concentrado o conhecimento? Nas mulheres. Este é o mito. E quando o homem saiu do jardim e voltou para isso, ele o fez distinguindo o bem e o mal, o pensamento superior, graças às mulheres. Esse é o mito que se estabelece. Com esse mito, criou-se também um problema que é atribuiu-se à mulher inadequadamente. Porque as mulheres promoveram a revolução agrícola pela razão. Mas o homem se apropriou disso nas sociedades patriarcais com a imposição da força, trouxe para si o mérito da razão, então a razão é meu patrimônio, e relegou as mulheres
as emoções, o resto da existência, na opinião dos que faziam o raciocínio em torno disso. Então, essa estruturação foi recuperada a partir de alguns estudos sobre a natureza da emoção que nos mostravam que, primeiro, a emoção ele é um fenômeno complexo que envolve não apenas a dimensão psíquica, mas também fisiológica do indivíduo. O indivíduo ele tem uma dinâmica emocional que está baseada em inúmeros elementos, não apenas de natureza psíquica e psicológica, neurológica, mas também de natureza fisiológica. Se certas estruturas hormonais no indivíduo não estão funcionando adequadamente, ele tem reações emocionais inadequadas. Porque estes elementos fazem parte do processo. Outras correntes dizem que ele é um tipo de processo que envolve os sentimentos subjetivos, isso é, as percepções internas. Sentimentos subjetivos se chama tecnicamente de intuição. Eu experimento a água. Pego um copo e vejo. O copo existe aqui. Eu tenho o sentimento dele pela luz, é a minha percepção. Sobre essa minha percepção, cria-se na minha cabeça uma imagem do copo, não cria? Esta imagem do copo chama-se intuição. É a figura do copo na minha cabeça, isso é a intuição. É esse sentimento subjetivo. A partir desse sentimento subjetivo, cria-se articulações do pensamento, que são as cognições, as expressões motoras, os processos neurológicos, dos quais decorrem tendências de ações ou desejos. Então a emoção virou um complexo de análise. E aí chegou um contrassenso interessante. Porque para explicar a emoção, nós usamos a razão. Capturamos finalmente ela. É por isso que eu prefiro os poetas. Amar só se aprende amando. Não adianta explicar. A vivência é diferente. Os poetas, como os amantes de Zé do Lobo, sabem ver na escuridão. É uma percepção sutil dos elementos que se colocam aí. É uma percepção diferente desses contextos. Para Platão, a emoção, agora não mais a razão, ela aparece como um dos 3 componentes da mente. Lembra da estrutura grega, em que você tinha a razão, o espírito e o apetite? Platão substituiu o espírito pela emoção. Então o homem tem a razão, a emoção e o desejo. Esses componentes, ele foi novamente desmontado. Descartes, aquele mesmo que disse, se eu penso, logo eu existo, ele reestruturou esse conteúdo da emoção também, dizendo que a emoção ela é o resultado de uma combinação de forças, e essas forças são as emoções básicas. O desgosto, a raiva, o medo, a tristeza e a felicidade. Então, segundo Descartes, todas as nossas emoções são misturas desses elementos, como ele se coloca. Qual é a proposta emocional espírita? Do ponto de vista espírita, quem nós somos? Nós somos cidadãos do universo. Espíritos em processo de desenvolvimento. Como se desenvolve o nosso processo de desenvolvimento? Nós registramos a realidade, inscreve-se a realidade no espírito, a mente é o espelho da alma, dirá Emmanuel, e a gente vai já já analisar isso com detalhes. Esta inscrição da realidade no ser, no princípio inteligente, ela vai criando automatismos, desenvolve memória,
cria referências e faz emergir a consciência. Onde está inscrita a lei de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. Resposta deles: na consciência. Por quê? Porque a consciência resulta da assimilação dessas leis. Constrói-se a consciência quando essas leis, ao longo de eras de desenvolvimento, vão se inscrevendo na memória, nos automatismos, nos elementos instintivos. Aparece a consciência. Com a consciência, o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, a oportunidade de refazer a escolha intelectual. Então, sair do plano do instinto, do automatismo, para o plano da cognição, do raciocínio, da decisão. E no plano da emoção, do sentir isso. As duas potências da natureza, a sabedoria, o amor. Essas duas experiências são necessárias. E Kardec pergunta, mas o progresso se dá como? E os espíritos dizem assim, em geral, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Por quê? Porque o progresso intelectual permite fazer as distinções e faz o homem compreender. E fazendo o homem compreender, permite que ele assimile o sentimento, que ele assimile a sensação. E o que é que o Espiritismo propõe do ponto de vista emocional? Se vocês prestarem atenção, esses elementos que estão aparecendo aí, eles são apenas capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. A estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma estrutura que Kardec compôs baseada em uma proposta. Verdade, caminho e vida. São três partes que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Verdade. Não vim destruir a lei. Por que Jesus não veio destruir a lei? Capítulo 1. Porque a lei é o fundamento da existência. A lei é o quê? A lei é a realidade que existe. O universo é baseado em leis. Então, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Mas onde essa lei se aplica? Porque a nossa primeira intenção é pensar que a lei é uma lei que se aplica agora, não é? Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Mas esse não é deste mundo não é que ele não se aplique aqui. É que aquela lei, ela não funciona para este mundo exclusivamente. Ela é uma lei universal. Terceiro capítulo. Há muitas moradas na casa do Pai. Moradas físicas, moradas espirituais, moradas psicológicas. Existe uma lei, essa lei não se restringe a esse mundo, porque ela é aplicável ao universo inteiro. Mas para que a gente possa aprender esta lei, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Pronto. Esta é a verdade. Nós precisamos construir um conceito sobre isso. Capítulo 5. Começa o caminho. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque a aflição é um bom instrumento para aprender a lei. Porque a aflição é a resposta da vida às nossas ilusões. Quando Kardec comenta isso, no primeiro capítulo que ele passa a palavra aos espíritos, os espíritos na primeira mensagem apresentam a mensagem dizendo o seguinte, o ponto de vista. Dizendo, olha, é difícil para vocês compreenderem os sofrimentos, porque vocês estão atrelados a um ponto de vista de que o reino é para este mundo. Nós estamos mostrando para vocês que à luz da imortalidade,
Todos os episódios que acontecem na vida de vocês são experiências transitórias de alguns instantes que vão permitir que vocês aprendam coisas importantes. Então, não maldigam as aflições, não maldigam os sofrimentos, porque eles são instrumentos de treino, eles são exercícios para o desenvolvimento das verdadeiras potencialidades da alma. Do ponto de vista intelectual, com o convite em que fazem a aplicação do raciocínio na superação dos problemas, e do ponto de vista emocional, à medida em que amadurecem o espírito para alinhar-se com o amor divino. Ah, mas a compreensão disso é muito complicada. Capítulo 6, o Cristo Consolador, em que Kardec mostra que a resposta que traz o equilíbrio para esse processo é a mensagem crística. A mensagem crística não no sentido religioso, não no sentido proselitista. Não no sentido, não, é Cristo e não Buda, é Cristo e não Maomé, é Cristo e não sei quem. Não. A mensagem crística no sentido de conteúdo. Qual é a grande novidade da mensagem do Cristo? Qual é a grande novidade? O que Jesus trouxe de novo do ponto de vista das ideias? Amar ao próximo como a si mesmo. Levítico. Amar a Deus sobre todas as coisas. Levítico. Amar ao próximo como a si mesmo. Perdão das ofensas. Está tudo no Levítico. Porém, ouvistes o que foi dito aos antigos. Amarás àqueles que vos amam. Odiarás aqueles que vos odeiam. Lembram do diálogo de Sócrates com Céfalos na República? Justiça é amar aqueles que nos amam, odiar aqueles que nos odeiam. Ouvistes o que as tradições estão dizendo. Eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam. Porque se você só fizer o bem àquele que você ama, o que é que você está fazendo demais? Você é um cidadão do universo. Como cidadão do universo, você precisa aprender a direcionar o seu comportamento. E quem deve direcionar o seu comportamento não é o comportamento do outro. Se você é bom, como é que você vai agir com os bons? Com bondade. Mas se você é bom, como é que você vai agir com os maus? Com bondade. Então eu não posso ter um comportamento com os bons e outro comportamento com os maus, porque eu estou pretendendo me alinhar à providência divina. Essa é a novidade do Cristo. E sendo esta novidade, ele vai mostrar como fazer isso. E vai mostrar como fazer isso do ponto de vista emocional. O reino dos céus é semelhante a um pai, para quem o filho chegou e disse assim: meu pai, eu quero a minha parte na herança. O pai olhou para ele e disse assim: que herança? Por direito, você só pode ter herança quando eu morrer. Só quem pode ter herança é o primogênito. Se ele está reivindicando a herança, ele era o primogênito. Eu quero a minha parte. Mas meu filho, você não morreu. Eu não morri, eu estou aqui. Não tenho nada que lhe dar. Mas meu pai, eu quero a minha parte, porque eu quero viver a minha vida. O pai podia dizer não. A lei permitia que o pai simplesmente dissesse não. Mas o que é que o pai fez? Pegou. Está aqui, meu filho. Essa é a tua parte. Ele foi embora. Apartou-se
do reino do pai. E começou a gastar os recursos que tinha. Gastou, gastou, gastou. Naturalmente adquiriu experiências e conhecimento. Aplacou os desejos, aplacou as necessidades, aplacou os impulsos. Quando os recursos se esgotaram, ele pôde perceber que ele não tinha apenas necessidades de recursos. Com os recursos, foram-se os amigos, foram-se os apoios. E ele agora, diante da professora sofrimento, precisou sobreviver. Com o quê? Não tinha mais nada. Aí ele voltou. Foi procurar o que fazer. Como não tinha mais recurso, não tinha mais formação, ele que era um príncipe, herdeiro do pai, foi convidado a ser um cuidador de porcos. Vocês sabem que os hebreus não cuidam de porcos. Eles não comem carne de porco, não existe manada de porco hebreu, porque o porco é um animal considerado impuro. Vocês fazem ideia do que é para um hebreu imaginar-se cuidando de porcos? Não parou por aí. E enquanto ele cuidava dos porcos, ele foi obrigado a comer do resto da comida dos porcos. Dá para imaginar uma imagem mais forte que Jesus pudesse ter criado? E ele lá, dias cuidando dos porcos e comendo os restos das comidas dos porcos, ele teve uma lembrança. Ele disse assim: na casa do meu pai, os cuidadores de animais comem da comida que se põe à mesa. Eles não comem os restos da comida dos animais. Os mais básicos dos trabalhadores, na casa de meu pai, eles têm a dignidade de comer da comida de trabalhadores, não da comida de animais. E ele teve uma ideia. Eu vou voltar para a casa daquele homem. Eu abri mão da minha condição de filho. Porque eu não sou mais digno de ser filho. Eu pedi a ele, da minha parte. Na hora que ele me deu, encerrou-se a relação dele comigo como filho social. Agora, o segundo herdeiro é o novo primogênito. É dele o direito da herança. Então eu vou voltar, não reivindicando a minha condição de filho. Eu vou voltar implorando a condição de servo. Porque na casa do meu pai, os servos são mais bem tratados do que aqui. E ele voltou para casa. Chegou, cabeça baixa, doido para pedir a condição de servo, quando viu o pai correndo. Meu filho. Ele ficou atônito. O pai o abraçou e disse: meu filho, você está de volta. Que se faça uma festa. Que matem-se animais, reúnam todos, hoje teremos festa. Meu filho voltou para casa. O irmão, que era o novo herdeiro, cabisbaixo, mas meu pai, essa herança era minha. Ele já levou as coisas dele. Ele levou, ele gastou, ele fez, ele aconteceu. E quando ele volta, o Senhor faz uma festa. Para mim que estou aqui, o Senhor nunca matou um cordeiro. O pai olhou para ele e disse: meu filho,
o teu irmão estava morto e agora vive. Abraçou o outro filho, eles se abraçaram e a festa foi grande. Olha como Jesus faz o convite. O reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo encontrado um grande tesouro, voltou para casa, vendeu tudo o que possuía, voltou àquelas terras e comprou a terra onde o tesouro estava enterrado. Porque ele percebeu o valor que aquele tesouro tinha. O reino dos céus, enquanto conquista disso, ele precisa de um caminho. Ele precisa de um ir. Mas ele precisa de um ir numa dimensão que não é uma dimensão física. Não está no plano dos desejos. Sentou-se Jesus na cidade de Sicar, no poço de Jacó. Os discípulos tinham ido comprar comida, quando aproximou-se uma samaritana, e ele, que era judeu, galileu, dirigiu-se a ela e lhe disse: dá-me de beber, porque ela pegava água no poço. Ela olhou para ele e disse assim: como pode tu, sendo galileu, falar comigo que sou samaritana? Olha a dimensão social aí. Mulher. Hoje a gente ouve a história de mulher, a gente não entende propriamente o que isso quer dizer. Era muito comum os hebreus falarem o grego. Era uma língua corrente, natural deles. Se falava muito mais o grego do que propriamente o hebraico. A expressão mulher, naquele dialeto local, ela tem uma sonoridade muito carinhosa. Disse Emi. É uma expressão muito carinhosa para você utilizar com uma pessoa com quem você tem intimidade. Emi. E ele disse a ele: mulher, dá-me de beber. Ela disse que não podia falar com ele. Ele disse assim: se tu soubesses com quem estás falando, ó a carteirada. Se tu soubestes com quem estás falando, tu me pedirias e eu te daria uma água viva. Uma água dessas, que quando a gente toma, nunca mais sente sede. A mulher diz assim: não é possível. Porque nós estamos no poço do pai Jacó, que foi dado a ele por Deus para que nós bebêssemos, os animais bebessem. Como é que pode ser essa água que a gente bebe e não tem mais sede? O que era que ela estava pensando? Princípio do prazer. Necessidade, satisfação, nova necessidade, não é assim? Estou com sede, bebo água. O que vai acontecer depois? Sede de novo. Bebe água. Sede de novo. Bebe água. Jesus está dizendo assim: olha, mas tem uma água que quando você bebe, você não sente mais sede. Como é assim? Porque quando você bebe dessa água, dentro de você começa a jorrar água. Olha que imagem fantástica. Ó, tem uma água que quando você bebe, ao invés de você ir procurar água, você se torna fonte de água. Então você não precisa mais procurar água para beber. A mulher entusiasmada diz assim: Senhor, dá-me de beber esta água. Onde está teu marido? Senhor, eu não tenho marido, é verdade. Tu já tivesse 5 homens e nenhum deles é o teu marido. E ela soube que ele era um profeta. Essa expressão que se cria
Esse quadro que se cria no plano emocional inaugura, então, um desafio que Jesus propõe para a construção emocional e que o Evangelho, segundo o Espiritismo, sintetiza nas parcelas dos capítulos relacionados ao caminho. Cada capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembram da expressão grega ricos de espírito? Jesus está propondo a pobreza de espírito. E o que é a pobreza de espírito? Coloque-se no seu verdadeiro lugar. Não mais, não menos, no seu verdadeiro lugar. Porque se você não sabe quem você é, se você não sabe as emoções que tem, como você vai progredir? Como você vai construir-se? Então a humildade é a primeira condição para que a gente possa avançar no plano intelectual e no plano emocional. O que é que eu não sei? O que é que eu não me desenvolvi com isso? Humildade. Logo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8. Mas se você já sabe quem você é, se você já sabe exatamente o conjunto das emoções que você tem, para que você possa aprender, você não pode aprender nos moldes antigos. Você precisa ter pureza de coração. Porque se você não tiver um coração puro, o que você aprendeu está errado. Está errado porque você aprende nos seus paradigmas de ilusão. Então é preciso pureza de coração. Qual é o limite da pureza de coração? Você vai entender Deus. Olha o desafio posto. A emoção de aprender com a pureza. Com a busca do que é essencial, fundamental. Mas como é que eu posso fazer isso? Cultivando a paz. Bem-aventurados os mansos. Manso, pacífico. Aqueles que sabem desenvolver a não violência, que não é igual à sujeição. Que sabem levar a vida com afabilidade e doçura. Falar sobre afabilidade e doçura para mulheres é perder tempo. Porque as mulheres desenvolveram essa extrema capacidade de dirigir os homens com afabilidade e doçura. Meu amor, você não acha que a gente precisa ir no supermercado? Aí o sujeito liga para os amigos e diz assim, meus companheiros de bar, me dê uma vontade imensa de ir no supermercado agora. A condição da afabilidade, da doçura, é a estratégia de viver a vida sem violência. Da harmonização. Da integração consigo, equilibrado em si, o indivíduo enfrenta os problemas. Mohandas Gandhi, em sua concepção da paz, impediu que qualquer indivíduo lhe obrigasse a fazer qualquer coisa. Eu vou obrigá-lo a fazer isso. Ele disse, não. Você não pode nem me obrigar a reagir. A paz é uma conquista do meu espírito, no qual você nada tem a ver com isso. Mas eu vou obrigá-lo de jeito nenhum. Ele, um advogado formado nas escolas inglesas, foi acusado pela Inglaterra como insurgente na Índia, foi para a Inglaterra e diante do tribunal no qual ele se apresentou como juiz, quando terminaram de ler as acusações, ele respondeu ao juiz, Senhor juiz, não tenho nada em dizer em minha defesa, porque eu estou aqui num tribunal inglês, perante leis inglesas, e eu sou indiano. O meu crime foi defender o meu país.
Eu só respeito as leis indianas. Então, se o senhor é coerente com as leis do seu país, o senhor deve me condenar, porque eu estou aqui para libertar o meu país das suas leis. O juiz baixou a cabeça, deu a ele uma ordem de prisão e mandou libertá-lo depois. Ele voltou para a Índia e pacificamente produziu uma revolução emocional. Não utilizaremos a violência. E como faremos a libertação da Índia? Simples. A Inglaterra domina a Índia pela indústria de sal. O comércio de sal é a nossa principal dependência. Na Índia não se tem alimento nem geladeira. Se conservam as coisas com sal. Quem dominar o sal, domina a economia. Quem domina a economia, domina o país. Ele foi para a beira da praia, na cidade de Durban, no Mar Índico, na Índia já, abriu um pequeno buraco na terra. Deixou que a água enchesse, esperou que ela secasse e que se depositasse sal no fundo de um pequeno buraquinho. Pegou uma pitada de sal, ergueu para as pessoas e lhes disse: aqui está a nossa liberdade. E a Inglaterra caiu. Quando a Inglaterra caiu, começaram os conflitos entre indianos e paquistaneses. Irmãos em uma guerra fratricida. Ele se recolheu para um jejum de mais de 30 dias, em silêncio. Lhe perguntavam: Babu, pai, Babu, por que você faz este regime político? Ele disse: não é um regime político. Se o que eu fiz está dividindo os nossos irmãos, é porque eu fiz alguma coisa errada. Estou lapidando o meu corpo para que a minha alma se liberte e eu possa compreender como devo agir. Todos os dias, um copo d'água com uma gota de limão. Era tudo o que ele comia. Enfraquecido, no ashram, deitado numa cama, entrou então um homem muçulmano. Uma faca na mão. Olhou para ele e disse: Babu, eu sei que eu vou para o inferno. Hoje de manhã, eu me revoltei porque ontem alguns homens entraram na minha casa e mataram meu filho de 10 anos de idade. Eu hoje me revoltei e entrei na casa dos meus inimigos e matei uma criança de 10 anos por vingança. Me arrependi, Babu. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu vou para o inferno. Mas se eu vou para o inferno por conta da morte da criança, eu não quero ir para o inferno por conta da sua morte. Então eu vim aqui para lhe entregar a espada e lhe dizer que para mim parou. O senhor pode voltar. Eu vou dizer aos meus companheiros que parem em sua homenagem. Ele permaneceu em silêncio. O homem virou as costas. Quando ia saindo, com uma voz mirrada, ele disse assim: eu sei uma forma de você não ir para o inferno. O homem parou, voltou-se para ouvi-lo. Ele disse: quando sair daqui, você vai procurar um menino órfão que seja hindu. Ele era muçulmano. Você vai adotá-lo como seu filho. Vai cuidar dele. Vai amá-lo com todas as suas possibilidades. E vai educá-lo
na religião dos pais dele. Isso é o cultivo da paz. É ser capaz de conviver com a diferença emocionalmente tranquilo. É ser capaz de enfrentar a adversidade confiando nas potências divinas. E como se constrói isso? Através da misericórdia. O próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em que a sensibilidade no ponto de vista do outro transforma-se num instrumento de compreensão de novos valores, de novos parâmetros intelectuais e emocionais. Nós saímos de dentro de nós para compreender o outro. E quando nós percorremos esse ciclo, aquilo que era crença cega, aquilo que era confiança puramente emocional na esperança, transforma-se em ação. Daí o próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Qual é a condição da fé verdadeira? Aquela que é raciocinada. Fé, razão se encontram para promover a vivência. E na promoção desta vivência, qual é o elemento fundamental? Que é a base desta construção emocional? É esta fé raciocinada. E o que é que esta fé raciocinada promove no indivíduo? Fé é a mãe da esperança e da caridade. É o comentário que os espíritos fazem neste capítulo. Posso mesmo dizer que não há caridade e não há esperança onde não há esta fé. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele constrói o contexto da verdade, ele constrói o método do caminho para se chegar à verdadeira fé, que não é uma relação de ignorância com o mundo, pelo contrário. É uma relação de profundo entendimento do mundo, inclusive pelos mecanismos da razão. Mas um entendimento que fortalece no indivíduo a confiança na vida, a confiança nas leis, a confiança no que rege o universo como um todo. E confiante, o indivíduo desenvolve o espírito, no sentido hebraico, que é o quê? A esperança. É uma alegria falar disso nesta casa, cujo centro conceitual está fundamentado na esperança. A esperança é o desdobramento emocional da confiança no futuro, mas não uma confiança cega, uma confiança que compreendeu, uma confiança que sentiu, uma confiança que foi construída na humildade, na pureza, na paz, na misericórdia. E nessa construção transforma-se o indivíduo de paciente em agente. Da fé nascem a esperança e a caridade. Restam-nos, portanto, diria Paulo de Tarso, 3 virtudes. A fé, que nos permite, pela experiência, confiar na vida.
A esperança, o espírito da razão, que nos permite, pelo entendimento, desdobrar o futuro, compreendendo-o com a antecipação do que a experiência nos ofereceu. E a caridade, a ação que resulta da fé e da razão. Mas dessas três virtudes, a mais excelente é a caridade. Porque apenas na caridade se realiza a fé e a esperança. Portanto, não diremos, fora da verdade não há salvação. Porque a verdade é uma conquista do entendimento. E o entendimento não completa a transformação humana. Não diremos, fora da religião não há salvação. Porque a religião é a reintegração emocional do indivíduo com o universo, com a comunidade, a igreja. Porque se faz a reintegração disso, o que se tem é metade do processo. A lei, meus filhos, a lei é de justiça, que significa compreensão da lei. Amor, que significa sentimento da lei. E caridade, que significa benevolência com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Portanto, chegamos ao principal capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É esta a emoção fundamental. A partir daí, vamos esclarecer como isto se aplica na vida. E ele começa a colecionar episódios da vida nas diferentes situações em que podemos aplicar este modelo. Estamos falando de um professor, Allan Kardec, que não estruturava os capítulos por sorteio. Ele montava uma estratégia didática de aprendizado. E quando o faz, pretende levar o homem a realizar-se em sua integração espiritual. Emmanuel, atendendo às nossas solicitações de uma apostila, outra, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo já é a apostila, nós pedimos outra, que fosse assim mais simples para a gente entender. Ele trouxe pensamento e vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Para que serve um espelho? Para refletir. Então, o que é a mente? É um instrumento para que a vida se reflita nela. Olha que imagem fantástica. A mente é o espelho da vida. Definindo-se, ou definindo-a por espelho da vida, nós reconhecemos que o coração lhe é a face. O que é a face de um espelho? A face do espelho é o que capta a luz para refletir. Atrás é as costas do espelho, que não reflete nada, não é? Então, o que é que reflete a vida? O coração, porque é através do coração que nós sentimos as coisas. Então, Emmanuel não está dizendo que o coração é emoção. Emmanuel está dizendo que o coração é a dimensão responsável por todo o conjunto das percepções intelectuais e emocionais. Sabe por que eu acho isso bonito? Porque nós estamos falando de um senador romano que foi para a Hebreia para impor a cultura greco-romana e que saiu de lá desencarnado, absorvendo esta cultura e usando ela em seus raciocínios 2000 anos depois.
O senador está dizendo, olha, a imagem que os hebreus faziam sobre a estrutura do homem, ela é importante. O coração é a face desse espelho. E o cérebro é o centro das suas ondulações. Para a gente entender isso, há que se detalhar um pouco o processo físico da reflexão no espelho. Como é que o espelho reflete? Vem a luz, um fóton. Alcança a face. Pega a estrutura reflexiva que emite outro fóton. Quem é a causa da ondulação da luz que sai do espelho? O centro de suas ondulações. Se o coração é um instrumento que percebe, o cérebro é o centro que transforma e age. Tem imagem mais bonita? Olha o que é o homem, um espelho da vida. O coração que capta as imagens e o cérebro que as transforma e apresenta, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar. Alguém me explica o que é acrisolar? Passar no crisolo. É a largata que vira na crisola. Ela se fecha para se abrir e se transforma. Olha a imagem que este homem criou. A mente, que é o espelho que reflete e gera, se acrisola como? Na experiência e na ação para sublimar. Na expressão de Paulo, morre o corpo animal para nascer o corpo espiritual. A leitura evangélica, a leitura espírita. Sublima-se o espírito e, ao transformar-se em puro espírito, desliga-se dos elementos imaginativos secundários da matéria como instrumento para tornar-se intérprete direto do pensamento divino na integração universal, que é a condição dos espíritos puros. Na interpretação católica da irmã Aíla, a reencarnação é o estado temporário em que a alma precisa do corpo para aprimorar-se. E em sua última encarnação, morre o corpo temporário e ressuscita o espírito imortal. Essa é a explicação de uma freira católica. Nós estamos diante de um equilíbrio emocional. Um equilíbrio que ele avança em todos os domínios do universo. Onde é que a lei se aplica? Onde é que a lei se aplica? Em todos os domínios do universo. Sendo a mente esse espelho que absorve e reflete, vibra, pois, a influência recíproca. Nós refletimos o universo e o universo nos reflete. Benevolência para com todos.
tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Percebem como o espírito superior não gasta a palavra? Cada palavra que ele põe é um corte específico para dizer aquilo. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive. Ontem eu passei quase 2 horas tentando resumir isso, porque eu achei que estava muito grande. Cortei, não prestou, cortei, não prestou, cortei, não prestou, cortei, não prestou, refiz, não prestou, refiz, não prestou. Digo, como quer saber de uma coisa, vai ficar assim. Peguei o texto dele do jeito que ele escreveu e trouxe, porque não dá para tirar uma palavra. Elas estão milimetricamente colocadas para expressar a integridade da ideia. E definiu para a gente um programa de crescimento. Haviam decorridos muitos anos que Jesus havia voltado ao mundo espiritual. Um velho estava sentado diante do mar. Olhava as ondas que iam e vinham. O sol a se pôr na romagem longínqua. Ele sentado na pedra, pensativo, recuperando em suas memórias os quadros que se desdobravam ao infinito, as belezas majestosas da vida que se aproximavam do seu coração. Quando ele recordou a figura majestosa do Cristo na primeira vez que ele o vira. Um menino de apenas 13 anos de idade. Seguindo João o Batista, porque ouvira falar que iniciava-se um novo reino, ali estava ele, em todo o seu impulso juvenil, sedento de conhecimentos, para a libertação de si e de seu povo. Aspirava à condição de grandeza e de diferenciação, porque filho de seu pai, um homem importante da cidade, queria seguir uma carreira de destaque pessoal. Estava ao lado do Batista, enquanto ele batizava os homens, falando de um reino que viria. Quando viu-se aproximar uma figura majestosa, singela, imponente, com uma beleza que não se vira há muito em toda a história da humanidade. Uma figura que se aproximava com a simplicidade dos homens imortais, que caminhava sem séquitos, os cabelos esvoaçantes ao vento, os olhos brilhantes com uma alegria incomum, o sorriso largo dos que conhecem na vida uma beleza própria. Ele aproximou-se. João parou para contemplá-lo. Eis que este é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Ele se referia à imagem da Páscoa, da festividade hebraica, que construía uma relação na festa hebraica. A família 3 meses antes do sábado pascal vai até o rebanho, recolhe
um cordeiro recém-nascido. Leva-o para dentro de casa. Não para o quintal, para dentro de casa. Cuida dele, alimenta-o, agasalha-o. É comum que o cordeiro durma na cama com as crianças ou com os pais. E depois de 3 meses, na véspera da Páscoa, o cordeiro é sacrificado. É preparado sem nenhum tempero. Prepara-se para a festividade uma mistura de uma erva amarga, para que na festividade se lembre que quando o anjo da morte libertou os hebreus do Egito numa jornada pelo deserto de sofrimento, mas de construção da dignidade de um povo, de educação dos sentimentos, o cordeiro foi o símbolo do sacrifício necessário para que o anjo da morte realizasse o pulo, a Pessac, de todas as casas que estavam marcadas com o sangue do sacrifício. Porque aquele era o compromisso de eu seguirei a jornada peregrina. Eu irei. E Deus pediu que o anjo da morte pulasse isso. E o cordeiro é comido, muitas vezes em meio às lágrimas de quem está comendo o próprio animal de estimação, para recordar-se do sacrifício necessário de seguir pela educação do deserto. E João dizia, referindo-se a ele: Este é o Cordeiro. O pequeno João olhou para ele embevecido. Ouço uma voz, dizia o Batista, que me diz: Este é o meu filho amado. E recomendou a João: vai com ele. E João foi. Pediu ao seu irmão Tiago, um pouco mais velho do que ele, para que o seguisse também. Interferiram com a mãe, porque se aquele era o novo príncipe, o Cordeiro de Deus, ele queria em seus ideais uma posição em comum, a de destaque para a sua família. Falou com sua mãe que se apressasse, fosse até ele e lhe pedisse: Senhor, quando o teu reino chegar, põe os meus filhos ao teu lado, um à tua direita, o outro à tua esquerda, como os maiores no teu reino. Ele olhou para ela e disse: Tu sabes o que me pedes? Sei, Senhor. Eles estão prontos para o meu caminho? Não sei, Senhor. Ela voltou para casa, pediu a Zebedeu que fosse conversar com Jesus. E ele foi. E descobriu uma noção de Deus que não correspondia às restrições das antigas leis. Descobriu uma noção de Deus que é um pai amoroso que encaminha seus filhos numa construção de raciocínios, de emoções amplas, que transforma, que engrandece. E ele então disse: Senhor, os meus filhos são teus. Estaremos prontos para trazer as multidões para ti. Quando ele disse: Zebedeu, a nossa causa não é a do número. Porque a violência, o orgulho, as vaidades exigem exércitos para se implantarem. Mas o amor e a verdade pedem um coração e sabem edificar o reino. Um dia, a nossa causa será das populações. Mas antes que o amor possa frutificar no seio dos povos, ele precisa florescer no coração de cada um. Zebedeu ajoelhou-se, beijou-lhe as mãos,
chorando. E Jesus lhe disse: ergue-te, Zebedeu, porque até hoje temias a Deus, agora os amas. E pede a bondade divina que os seus filhos caminhem para a glória de pé. Levantou-o e abraçou-o. João recordou-se dos momentos maravilhosos nas bodas de Caná, quando ele transformou a água no vinho e trouxe alegria, dizendo que aquele era o símbolo de uma nova aliança, o da alegria, o da felicidade. Recordou-se dos inúmeros que foram curados, as mulheres transformadas, os homens limpos, o momento inesquecível da transfiguração em que ele viu que o homem era apenas uma expressão transitória, porque ali estava uma alma majestosa. Recordou-se das dificuldades do caminho quando todos os companheiros o abandonaram. E ele, João, tentando defender os interesses de sua família, honrar o nome de seu pai, foi corajoso e estava ali para dizer: os filhos de Zebedeu não são covardes. Os filhos de Zebedeu sabem assumir as suas responsabilidades, e aqui estou eu. Como esquecer o olhar grandioso do mestre quando olhou para ele? Filho, esta que está ao lado é a tua mãe. E ele compreendeu que se tratava de um chamado de fraternidade em comum. O menino, que queria ser um grande, compreendeu o tamanho de sua existência. Recolheu-se tranquilo, cuidou de sua mãe, erigiu a igreja, deu os fundamentos de Jerusalém, e à medida em que a vida lhe ia dando as experiências, seguiu adiante, compreendeu a cultura de outros povos. Ao escrever as memórias evangélicas de Maria, trouxe detalhes da intimidade do Cristo sob o ponto de vista da emoção da mãe, mas sob o ponto de vista do raciocínio do sábio, que abriu o seu evangelho. No princípio era o Logos. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Condição de temporalidade. Estar que muda. E sequência. O Verbo era Deus. Identificou-se. Integrou-se com ele. Em um versículo, ele resumiu uma trajetória de evolução espiritual. Só os sábios fazem isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava, e o Verbo tornou-se. Discorreu sobre elementos importantes. E sentado, olhando a própria vida que transcorrera, em idade senil, quando não podia mais usar os raciocínios sofisticados, apresentava para os que o procuravam uma única frase: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tudo se resume nisso. Os filhinhos estavam ao largo. O sol se punha no horizonte. Ele refletindo consigo: meu Deus,
Eu que era um jovem que queria ser grande, hoje olho o universo e tenho consciência do meu tamanho. Eu que achava que era o Redentor da humanidade, conheci a redenção. É suficiente. Tudo passou. Tudo se foi. Divisou no horizonte uma imagem. Do sol, uma figura majestosa que se movia. Os cabelos esvoaçantes, o olhar sereno, o sorriso largo, deslizando sobre as águas como outrora, quando temendo no barco, numa noite escura, o viram se aproximar e dizer: confiem. E ele chegou, abriu os braços, e aquele homem velho chorando feito uma criança. Meu Senhor! O Senhor estendeu-lhe os braços. Meu filho! A jornada chega ao fim. Uma nova se inicia. Vem. Na pedra, o velho tombou. Os filhinhos correram. Acabara-se a existência de João, o evangelista. E iniciava-se uma personalidade renovada para o mundo, que viria soltar os sopros de uma emoção em outras pairagens. Mais tarde, em meio aos nossos desesperos, na Úmbria, na Itália, ele mesmo voltaria para cantar uma canção de fraternidade, de amor infinito, resumida na fraternidade do irmão Sol, da irmã Lua, do irmão Lobo. Padre Zezinho, refletindo sobre a dimensão desse contexto emocional, das dificuldades postas por isso, compôs uma singela canção de construção disso e, no momento de profunda inspiração, disse assim: hoje em dia, nos jovens que vejo, assustados no mundo irrequieto, ainda guardo a esperança e o desejo de cruzar com Francisco de Assis. Calça ali, pé no chão, mundo novo, um sorriso banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. É o que somos. Obras, agentes, espelhos, refletindo-se. Esperança, portanto. Fé como base. Esperança como fundamento. Caridade como expressão de nossas vidas. Tenhamos coragem. Tenhamos serenidade em nossa alma para enfrentar os monstros interiores. Teremos paz o suficiente para encontrar o homem velho que ainda existe dentro de nós.
e aguardar com ele a figura majestosa de um mestre que vem num sol radiante. Eu sou o Cordeiro. Nós precisamos recuperar em nossas emoções essa dimensão profunda de estarmos na vida, viventes, agentes de uma transformação continuada que se resume numa proposta: fora da caridade não há salvação. Ismael sintetizou um programa de redenção em uma bandeira simbólica. Fundamento de todo o universo, Deus. Caminho de transformação e entendimento, Cristo. Síntese de todas as ações, caridade. A bandeira do anjo Ismael é um programa de renovação espiritista. É um programa que pretende convidar a aliança entre a razão e a emoção a serviço da caridade. Na caridade, encerramos a nossa fala, declarando a nossa saudade e a esperança de revê-los muito em breve. Deus nos abençoe. Não, quando você falou, Emmanuel, né, fala que a mente é um espelho, né, da alma, né, que ela reflete toda a verdade. E quem capta isso é o coração, expressa pelo pensamento, né, pelo cérebro. Por isso dizer, então, que a mente é a junção, o coração faz parte da mente? Esse é o modelo que Emmanuel propõe. Emmanuel entende, então, a mente como uma relação entre coração e cérebro. Como interação entre raciocínio e emoção, entre percepções e cognições. O que nos dá uma sensação de integralidade. Comentava ontem com a Ana de uma reportagem que assistimos sobre um pesquisador que desenvolveu técnicas de expandir as percepções humanas. Sabe esses instrumentos que a gente usa nos celulares que fazem eles vibrar? Quando o celular está no silencioso que vibra, a gente não percebe a vibração dele no coisa? Alguns celulares têm uma característica interessante. Você pode definir um padrão de vibração para cada chamada. Então, a esposa liga, o filho liga, o pai liga, e depois de algum tempo a gente começa a aprender pela vibração quem é que está chamando. E atende ou não, se esposa atende. Esse sujeito, ele desenvolveu uma matriz desses pontos que vibram, colocou num colete atrás do sujeito. E transformou informações em padrões de vibração. Então você está aqui, daqui a pouco as costas vibram com um determinado padrão. No começo, o sujeito só sente incômodo. Depois de 4 semanas, o sujeito decodifica a linguagem do colete. Ele avançou. Pegou um surdo de nascença. Pegou ondas de microfone. Transmitia a onda sonora em padrões de vibração nas costas do sujeito. E ao final de algumas semanas, o sujeito começou a ouvir nas costas. Alguém fala e ele entende o que está sendo dito. A conclusão do estudo: o nosso cérebro é uma máquina de decodificação de informações. Estamos falando do coração de Emmanuel. É disso que nós estamos falando. O objetivo desse pesquisador: fazer com que o homem pare de ter o limite de acesso à realidade pelos seus 5 sentidos. Ele disse assim: imagine uma cabine de um avião.
que você tem 400 painéis de leitura, porque o sujeito tem que ter acesso visual. Transforma aqueles sinais em padrões de vibratório no colete e o piloto, ao invés de ver a instrumentação da aeronave, ele sente. Ele sente. Fizeram a experiência como? Botaram um colete, botaram sensores num aparelho e o camarada simulando o voo. Sabe aquele voozinho que você bota o aparelhinho para voar e você fica controlando? É aeromodelismo. Colocaram o avião com sensores, botaram os sensores nas costas do sujeito e o nível de maturidade do sujeito em pilotar cresceu mais de 70%, porque ele passou a sentir o avião. Ele passou a decodificar os sentidos do avião. Esse é o quadro que Emmanuel está falando. Este é o início do mundo de regeneração. Esse é o início de uma superação pela tecnologia dos limites que nós tínhamos. Mas para isso, nós precisamos expandir os outros sentidos que estão à nossa disposição. Sim, na concepção de Emmanuel, cérebro e coração são os padrões da mente, que é o espelho da vida, a refletir a sabedoria infinita e o infinito amor. Vou me arriscar aqui, porque você deixou a gente todos assim em êxtase. Então, no nosso livro do dia a dia, o Fonte Viva, né, que é um livro que é um dos 4 básicos de Emmanuel, que a gente... Básicos não, complementares, né, desculpa, que a gente utiliza na nossa casa, no culto do lar, aqui mesmo, na nossa comunidade. Tem uma passagem dele que talvez resuma isso, eu queria que você comentasse. Ele fala que é necessário desenvolver o intelecto para entender a sabedoria divina e as grandes verdades da vida. E isso vai possibilitar o enobrecimento do coração. Com o coração enobrecido e o entendimento da verdade, nós estamos prontos para os sacrifícios, não, para os atos heróicos sacrificantes. Eu acho que isso resume a sua fala aqui hoje. Sacrifício. Uma herança latina de uma expressão comum que quer dizer sacro ofício. Sagrado ofício. Uma ação que tem um objetivo sagrado. Todas as ações sagradas na tradição são ações de reintegração do indivíduo com a divindade. Então, quando estamos falando de sacrifícios, estamos falando do cumprimento dos deveres sagrados que a vida nos pede, de modo que possamos nos reintegrar ao divino. Esse é o sentido da verdadeira religião. Religação com o universo. Porque nós somos cidadãos do universo. Qual é o grande obstáculo à nossa integração com o universo? A nossa ilusão. O falso entendimento que nós temos do que é o universo, do que são as suas leis, de como elas funcionam. O entendimento errado de uma lei gera desastres tecnológicos. Mas além do entendimento, a percepção também se altera a partir da expansão do entendimento. E o que Emmanuel está dizendo é, pelo aprimoramento do raciocínio, do cérebro, aprimora-se igualmente o coração que percebe e, purificado, à luz de um entendimento verdadeiro, um entendimento adequado que é construído nas diferentes experiências da vida, nos preparamos para desempenhar o verdadeiro sacrifício, isto é, as ações nobilitantes que nos permitem a redenção. Voltando à nossa fala no primeiro dia,
O indivíduo que vive dos apetites encontra sua satisfação no prazer, no atendimento aos desejos. O prazer é o apelo fundamental das necessidades. Atendido às necessidades fundamentais, ele procura a alegria. E a alegria é a satisfação das suas necessidades psicológicas. Lembram da escala de Abraham Maslow? As necessidades fundamentais da administração. Depois, as necessidades fisiológicas e higiênicas surgem as necessidades psicológicas, de autointegração, de pertencimento, de interação com o meio social. E quando elas estão satisfeitas no plano da alegria, surge uma outra necessidade, a necessidade da autossuperação. Dentro da estrutura que nós estamos propondo, o desejo, a alegria, e pode existir alegria sem prazer, não pode? Porque um entendimento de alegria que é uma alegria psicológica. Algumas alegrias, inclusive, fazem sacrifícios do corpo. São imposições de desprazer para o corpo. O indivíduo corre 100 quilômetros, ele não está sentindo prazer no corpo. Ele está sentindo alegria na capacidade de realização dele. As almas superiores que compreenderam o prazer, que compreenderam a alegria, se preparam para o desenvolvimento de um entendimento novo, o entendimento da felicidade. A felicidade, embora tenha como seu caminho a alegria, ela não se restringe à alegria. Ela é um sentimento de fluxo naquele homem do nome tranquilo, Csikszentmihalyi. Felicidade é um estado de integração em que o indivíduo, ao realizar alguma coisa, ele não vê o tempo, ele não vê o espaço, ele não sente necessidades, ele se entrega ao que ele está fazendo integralmente. As almas que compreenderam a felicidade prescindem, inclusive, da alegria. Elas são capazes de abrir mão, inclusive, da alegria. Por quê? Porque estão atendendo aos ministérios superiores da vida. Olha o que Emmanuel nos diz. Estão prontas para cumprir o sagrado ofício da felicidade, independente de quaisquer circunstâncias, sejam elas quais forem. Mulher, perguntou o centurião a Joana de Cusa, foi a morrer que te ensinou esse teu mestre? Enquanto ela era levada ao sacrifício na pira de fogo. Ela olhou para ele e disse, não apenas a morrer, mas também a te amar. Saulo de Tarso, diante do romano, o soldado encarregado de decapitá-lo, que quando viu um homem velho, com as faces serenas, tranquilas, hesitou. Eu não posso fazer isso, é um homem velho, um homem sábio, um homem bondoso. Saulo olhou para ele e disse assim, amigo, cumpre a tua obrigação, eu já cumpri a minha. Esse é o sentido do verdadeiro sacrifício. Não é um extenuar de possibilidades desnecessárias. Se o homem em prol da alegria sabe sacrificar o prazer, a alma, em prol da felicidade, consegue sacrificar inclusive a alegria.